بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Continuando a série onde nós tínhamos parado na semana passada, estávamos a falar sobre o cerco que os Quraishitas e os aliados fizeram à cidade de Medina Munawwara, e tínhamos terminado falando sobre o grande golpe e o grande revés que os muçulmanos sofreram, algo que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam já estava preparado, que era a traição de Banu Qurayza, a terceira tribo e a única tribo agora que tinha contrato e tréguas com os muçulmanos, a única tribo judaica. Conta Ibn Ishaq, um dos historiadores, que Huyay bin Akhtab, o pai, ele que era um dos líderes de Banu Nadir, uma tribo que já tinha saído, e que mais tarde a sua filha vai casar-se, Safia bint Huyay, vai casar-se com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e ele esteve à frente desta grande guerra, e ele conseguiu entrar em Medina Munawwara pelas trincheiras e foi ter com Ka'b ibn Malik, que era na altura o líder da tribo Qurayza. Ele era da tribo Nadir e o outro era da tribo Qurayza. A bem da verdade dizem que Ka'b ibn Malik e toda a sua tribo não quis abrir a porta, mas Huyay conseguiu convencer, chantageando, emocionando, para ele abrir a porta, e no fim ele deixou entrar para ele comer, e nesta conversa ele consegue realmente convencer a Ka'b ibn Malik a largar a trégua que tinha com os muçulmanos e a ajudar a eles. O grande problema aqui seria, naturalmente, Ka'b ibn Malik tentou não aceitar isso, ele próprio diversas vezes disse que não queria realmente quebrar essa trégua e tudo mais, e Huyay consegue convencer-lhe dizendo que nós temos todo o contingente está cá, nós somos uma tropa de quase 10 mil homens, nós conseguimos aguentar muito tempo o cerco, eles não vão conseguir aguentar, e se acontecer qualquer coisa, se porventura a gente perder, eu, Huyay, irei aceitar também a derrota contigo, irei me responsabilizar. O certo é que vai acontecer isso, e Huyay vai efetivamente assumir essa naturalmente Ka'b, ao aceitar, faz aquilo que nós chamamos de traição ao Estado, e vão ter que realmente mais tarde sofrer as consequências de terem em plena guerra virado contra os seus aliados. Conta-se também que Zubair bin Awam, o primo e concunhado do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, consegue descobrir essa traição e informa o profeta, e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam envia 4 homens, Sa'ad bin Mu'az, da tribo Aus. Tribo Aus era uma tribo de Medina Munawwara árabes, que não eram judeus. Sa'ad bin Ubada, o líder de Sa'ad bin Ubada, da tribo de Khazraj, que era a outra tribo. Como sabe, Medina estava dividida em 2 tribos árabes, Aus e Khazraj, cujos seus líderes eram Sa'ad bin Mu'az e Sa'ad bin Ubada, e as outras tribos naturalmente eram judaicas. Também envia Ibn Rawaha e Khawatib bin Jubair. Estes 4 homens são 4 homens que tinham alianças com os judeus no passado, que eram líderes e que foram lá realmente falar com os judeus na tentativa de tentar perceber se realmente isto era ou não era. E quando eles lá chegam, realmente eles veem que Ka'b ibn Malik, simplesmente com uma arrogância terrível, falou com eles, gozou com eles, insultou-os, dizendo que eu não tenho nada a ver com vocês, eu nunca fiz nada, vocês são os mentirosos, eu nunca realmente... E há quem diga que ele até rasgou o papel em frente deles. Enfim, humilhou-os, levando Sa'ad bin Mu'az, da tribo de Aus, deixou-o muito zangado com essa situação, porque não se faz isso, traição e ainda por mais cobardia e arrogância. Mas os 4 homens voltam para as trincheiras, deixando os judeus, e voltam. Esses 4 homens, quando chegam a Medina Munawwara, eles tinham ordens do profeta para, se fosse verdade a traição dos judeus, para não informar a toda a gente, mas sim, por sinais, informar ao profeta. Aqui há 2 razões. Primeiro, para não causar mais atritos nos guerreiros, quando souberem que foram realmente... foram traídos, isto pode criar uma má onda dentro dos próprios guerreiros, e também porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islão em geral, realmente é a favor de não noticiar as más notícias
mas sim noticiar as boas notícias. Más notícias não devem ficar, portanto, que virás. Quando lá chegaram, disseram apenas que quando chegaram perto do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disseram apenas portanto que ad-dar wal-qarar, Adl wal-Qarar. Adl wal-Qarar eram duas tribos que tinham no passado traído os muçulmanos. Portanto, ao ter dito o nome deles, quase que disseram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que eles realmente vão nos trair. A partir daí, realmente, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam até diz, quando ouve isso, que Allahu Akbar, quase que dizendo, são boas notícias, porque eles ao irem-se embora significa que vão perder tudo que eles têm, porque nós vamos ganhar essa batalha. Isto era a confiança forte que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha, e portanto e ao mesmo tempo também dizendo que e tudo que é deles vai ficar para vocês. Portanto, isto é uma boa notícia, apesar de parecer muito mal. No entanto, os muçulmanos ficaram, esta notícia abalou, naturalmente aos poucos começou a chegar para todo lado, abalou os muçulmanos, porque se os 10.000 homens do outro lado estavam debaixo das trincheiras, ou seja, a trincheira defendia-nos sobre esses 10.000 homens, agora de repente temos atrás de nós, em plena cidade, temos homens, temos uma tribo inteira que está cá dentro. E então, e ainda por mais, os judeus jamais iriam lutar em confronto aberto, eles não eram pessoas para isso, nunca foram, mas eles iriam realmente fazer uma coisa que eles eram experts, que eram atentados. E era isso que realmente o profeta tinha medo, e ele sabia que realmente esta gente iria primeiro atentar contra as mulheres, daí é que ele tinha posto elas num forte, e enviou, portanto, 2 homens, Zayd bin Haritha e Salama al-Aslam, para protegerem agora o forte. Como sabem, tínhamos contado a história na semana passada, que eles 2 judeus já tinham tentado atacar este forte, e a tia do profeta tinha saltado como um homem e ter defendido, e depois Zayd bin Haritha e Salama bin Aslama foram aí dar um contingente forte para proteger aquele forte de qualquer atentado que os judeus pudessem tentar. Já os munafiqin quem é que são? São aqueles homens que se diziam ser muçulmanos, mas na realidade não eram muçulmanos. Os hipócritas, como nós chamamos. Eles ainda estavam lá, Ibn Salul e Companhia Limitada estava lá. Eles realmente, quando perceberam que a guerra é iminente, começaram a arranjar desculpas para fugirem e ficarem nas suas casas como cobardes, e diziam também, e volta e meia insultavam, dizendo que Muhammad prometeu-nos os castelos e os palácios de César e da Pérsia, e agora nós nem podemos ir à casa bem porque estamos com medo de sermos mortos. O certo é que eles gozaram com esta profecia de Muhammad, mas daquele momento, o ano 5, quando nós avançarmos 6 anos para a frente, vai precisamente acontecer que os muçulmanos vão conquistar a Roma bizantina, o Levante e a Pérsia, e irão comer da loiça deles. Simplesmente o que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia é que isto vai acontecer, só que vocês têm muita pressa, e esses hipócritas realmente então tinham muito mais pressa, não acreditavam em ninguém. Todas as noites eles gritavam Allahu Akbar, para que realmente do outro lado percebesse que havia muita gente ao longo destes 2 quilómetros, e foi assim que eles conseguiram, de uma certa maneira, durante 30 dias e 30 noites, proteger as fronteiras da cidade. Os Quraishitas, naturalmente, que ao chegar lá e vendo a trincheira, acamparam, mas não conseguiam efetivamente entrar. É curioso que isto é a batalha mais longa que existiu do tempo do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, durou quase 30 dias. Nunca uma batalha durou tanto tempo no tempo dele. No entanto, também é curioso que nunca o inimigo foi tanto, 10.000 homens armadíssimos, praticamente todos os bairros estavam lá. Mas curiosamente é a batalha onde menos baixas houveram de ambos os lados. Concretamente, do lado dos Quraishitas morreram 4 ou 5 pessoas, e do lado dos muçulmanos também morreram 4 ou 5 pessoas, fruto também de algumas caramuças, que eu vou-vos explicar agora, e alguns snipers, portanto, podemos dizer, flechas que saltavam de um lado para o outro e possam ter apanhado. Houve um grupo que conseguiu penetrar, eram 4 ou 5 pessoas, eles não conseguiam penetrar bastante, porque se fossem muitos, todo mundo sabia onde é que eles estavam, nas trincheiras, que era liderado por um homem chamado Amr ibn Abdi Ud,
que era considerado um homem muito forte, muito experiente e muito grande, andava com um turbante vermelho praticamente e desafiava toda a gente. Ele, quando consegue penetrar as fileiras e vê um grupo de muçulmanos ali à frente, ele desafia-os para quem é que realmente vai lutar com ele. Sayyidina Ali radiallahu anhu por 3 vezes levantou-se e disponibilizou-se, se bem que o profeta sallallahu alaihi wasallam por 3 vezes disse, calma lá, tu és um bocado jovem, ele é muito grande, ele é muito experiente e tudo mais. Mas quando Sayyidina Ali mostra realmente a sua verdadeira convicção, o profeta permite-lhe, e Sayyidina Ali radiallahu anhu desafia-o e confronta-o. De uma primeira fase, este Amr até olha para Ali, que era um miúdo na altura de 20 e tal anos, e até diz, tu és um puto, dá-me aqui um homem, mas Sayyidina Ali diz que vamos embora, eu vim aqui para te acabar contigo, e o certo é que eles envolvem-se numa batalha, e num ápice, Sayyidina Ali radiallahu anhu, num golpe, consegue bloquear um golpe de Amr e com outra mão consegue aplicar o golpe fatal e termina-o daquela maneira. Isto era Sayyidina Ali, que ele era um excelente cavaleiro, um excelente espadinho também e um grande guerreiro com uma qualidade muito grande. Também dizem que nesta noite também houve quem conseguiu também passar a trincheira, um homem chamado Nawfal bin Abdillah, mas que seria morto por Zubair bin Awam. Próprio Zubair bin Awam, com a sua espada, conseguiu ter um combate, um duelo, um por um, e conseguiu até o ganhar. E os amigos de Zubair, os Sahaba à volta, também em jeito de brincadeira até diziam, tu tens uma espada muito boa, e Zubair em jeito de brincadeira também dizia que não é a espada, é o meu braço que é muito bom. Isso mostra que eles eram homens e eram pessoas, mas que estavam dedicados a uma causa. Este Nawfal, quando é morto, o corpo dele fica no chão e de tarde também o corpo fica debaixo do sol, até que depois os Quraishitas do outro lado oferecem-se para pagar um resgate para ficarem efetivamente com o corpo, ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que este corpo é sujo para nós não podemos ganhar dinheiro com isso, podem levar esse corpo porque nós não ficamos com esse corpo, podem levar, e eles levaram, o que mostra que o Islão primeiro não pode ganhar dinheiro com coisas que não são permitidas, e em segundo lugar o direito a tratamento do corpo morto é um acto para nós importante. Então eles devolveram o corpo aos Quraishitas e eles lá fizeram o funeral dele. Também houve muitos outros homens que tentaram passar. Khalid bin Walid, ainda do lado dos Quraishitas, também conseguiu, mas não conseguiu fazer grande moça. Ikrimah ibn Abi Jahl também realmente tentou fazer, mas também nada. E em suma, naqueles 30 dias morreram 6 pessoas, provavelmente, entre os muçulmanos, e entre os Quraishitas 4 a 5 pessoas. A pior morte dos muçulmanos foi mesmo Sa'ad bin Mu'az, o tal líder da tribo Aus, que estava muito chateado com os judeus pela traição que eles tinham feito. Ele é que seria morto. Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala até conta que na noite que começou este cerco, ele foi até ao forte para despedir-se da sua mãe. Aisha radiallahu anha também estava presente. Dizem que Aisha alguns dias ficou no forte, alguns dias ficou na tenda com o profeta. E Sayyidina Aisha até própria diz que ele, quando veio, eu vi que ele tinha a armadura no seu corpo, seja no peito e nas costas, mas não tinha nos seus braços. E eu até pensei para mim próprio, ele devia estar mais protegido. O certo é que ele não tinha, se calhar não havia condições para fazer isso, e ele despede-se da sua mãe e vai-se realmente embora. E o certo é que durante este cerco, alguém de longe atirou-lhe uma flecha, um homem chamado Ibn al-Arika, que realmente atirou uma flecha de longe e atingiu no braço, e estes ferimentos foram bastante graves e ele realmente ficou muito tempo ferido. Próprio Sa'ad ibn Mu'az próprio diz que, quem estava por perto dele ouviu que ele tinha feito uma prece que é: Deus, se está escrito que os Quraishitas vão invadir essa cidade, dá-me saúde para eu poder lutar contra eles. E se realmente está destinado eles não entrarem cá, então não me dá a morte ainda, deixa-me eu viver com esta dor até eu ver o que vai acontecer com Banu Qurayza, os tais judeus, porque ele ficou muito chateado com eles eram realmente aliados no passado, e ele não esperava essa traição tão grande que eles tinham feito.
e é certo, é isso que vai acontecer. Ele vai ser levado numa tenda, vai ficar durante o cerco todo a ser tratado, vai ver o que vai acontecer realmente com esta tribo judaica e depois vai acabar por falecer. Dizem que quando ele faleceu, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até dizia, falando bem deste grande homem, que ele, o próprio trono de Allah abanou-se pela morte de Saad bin Muaz. O abanar aqui pode ser ou de contentamento, metafórico, ou então de tristeza. Saad bin Muaz, para vocês terem uma noção quem foi este homem, ele foi um dos primeiros convertidos em Medina Munawwara. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Mus'ab bin Umair para Medina Munawwara, para ensinar o Islão à cidade de Medina, antes do profeta ter chegado, Saad bin Muaz foi o primeiro a converter-se ao Islão, e ele até disse à sua tribo que eu aceito o Islão e quem não aceitar o Islão, eu não quero falar com ele. E o povo todo aceitou o Islão por consideração e confiança que tinham por ele, e grande parte da cidade de Medina Munawwara veio atrás dele. Foi ele que, na batalha de Badr, quando o profeta vê que vai haver uma guerra iminente, pediu o conselho ao povo de Medina, dizendo que vocês não assinaram para ir para a guerra connosco, vocês assinaram para nos dar guarida. O que é que vocês querem fazer? E foi Saad bin Muaz que disse que nós iremos estar consigo até ao fim. Se o Senhor disser-nos para subir e andar no mar com os nossos cavalos, iremos fazer assim, e nós não vamos abandonar a si como os judeus abandonaram Moisés. Ele conhecia muito bem os judeus, porque conforme expliquei, a cidade de Medina Munawwara tinha as 3 tribos judaicas, então esses árabes de Medina conheciam muito sobre o judaísmo e muito também sobre os próprios judeus. Havia naturalmente alianças com todos, o que não esperavam é que essas 3 tribos, com a chegada de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iriam abandonar e iriam trair. Ele é o tal que realmente foi quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam vai a Medina Munawwara, ele vai a Makkah, e ele realmente, quando vai a Makkah, encontra-se com Umayya bin Khalaf, encontra-se com Abu Jahal, há ali uma certa discussão entre eles, mas o que mostra que ele tinha alianças com todas as tribos, mas no minuto em que ele aceita o Islão, ele larga essas alianças e essas maldades e continua a ser um homem bom, mas com total aliança e com total ligação ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E só para terminar, por falar sobre ele, que no ano 7, daqui a 2 anos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam enviava cartas para todos os grandes reis e os grandes líderes do mundo, um dos reis da Pérsia mandou um fato. Dizem que este fato veio da província de Bahrein, o que é hoje Bahrein. E era um fato muito bonito, e o profeta, quando usou este fato, todo mundo começou a ver, gostaram e tudo mais. Ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que eu não percebo porque é que vocês dão tanto valor ao material mundano. Este fato é bonito, mas o lenço de Saad ibn Muaz no paraíso é melhor do que isto tudo. E que mostra que, mesmo passado 2 anos depois da sua morte, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não esqueceu o trabalho e a força que Saad ibn Muaz. Esses homens todos, vejam que nesses 30 dias de guerra houve um dia que houve tanto distúrbio e houve tantos problemas que até a hora do Asr, que é a terceira oração da tarde, passou e ninguém teve tempo para fazer essa oração. Só tinha acontecido uma vez no passado, que era o Fajr, em que eles tinham dormido por causa de cansaço, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou muito chateado porque realmente disse que eu realmente estou muito chateado porque com essa gente amaldiçoou o outro lado, dizendo que a maldição seja para aquela gente que nos distraiu de nós fazermos a nossa oração, o que mostra que todas as coisas que distraem um homem da oração, na realidade são amaldiçoadas. Aqui estamos a falar apenas de um caso concreto, mas em caso geral são amaldiçoadas, e ele até diz, e ainda por cima, a oração da Asr, que é conhecida como a oração do meio, Salatul Wusta, que é a melhor oração, porque é uma oração que normalmente ninguém durante a semana, durante o dia, normalmente passamos em cima do Asr e deixamos o Asr quase abandonado, valorizamos muitas outras orações, mas o Asr, na realidade, no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que quem perde o Asr é como se perdeu praticamente todas as suas ações, ficaram anuladas, de uma certa maneira, valorizando essa oração. E mostra também o cuidado que eles tinham pela oração e tudo mais. Já os munáficos, conforme os expliquei-vos,
lá em cima, eles fugiram todos portanto, para casa. Eles eram cobardes, eram hipócritas, eles não acreditavam no Islão, tinham este hábito, conforme expliquei, de volta e meia ofender e insultar. E eles tinham uma coisa que, eu no screen já pus aqui este versículo, eles tinham este hábito para insultar o profeta, chamavam o profeta de Ya Muhammad. Eles tinham muito este hábito. Na realidade, depois o Alcorão revelou este versículo, que vocês têm no vosso screen, em que dizia que "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da". Não chamai o profeta como vocês chamam uns aos outros. Em outras palavras, quando a lei dizia e o respeito dizia que quando nós falamos do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, eu às vezes costumo dizer a palavra Muhammad, mas digo isso porque eu sei que muitas pessoas que estão nos a ouvir ainda não conhecem o Islão e ainda precisam de saber quem é Muhammad e que é o profeta de Allah. Mas na realidade, quando nós chamávamos o profeta, e a lei e o respeito na altura era que quando se chamava o profeta, chamava-se de Ya Rasulullah, ó profeta de Allah, ou Ya Nabi Allah, ó profeta de Allah, e nunca Ya Muhammad. Era uma falta de respeito. Os hipócritas faziam isso por falta de respeito e faziam isso também para insultar. Já os judeus e também não conseguiam dizer Ya Rasulullah, era impossível eles dizerem isso, porque eles não acreditavam, então eles diziam Ya Aba Qasim, ó pai de Qasim, ó pai de Qasim, ó pai de Qasim, porque o primeiro filho do profeta sallallahu alaihi wasallam chamava-se Qasim. E o profeta até uma vez disse, não me chamam, aos muçulmanos não chamamos também Aba Qasim. E então a lei veio a ensinar que Ya Rasulullah. Por isso é que Ya Muhammad não é exatamente uma coisa bonita de se dizer. O respeito tem que ser profundo para com a figura do profeta sallallahu alaihi wasallam e com a figura de todos os discípulos. Vocês vejam, foram essas 30 noites de suor, transpiração, de sangue que os discípulos tiveram e que realmente mantiveram as fronteiras de Medina Munawara e com isso mantiveram o Islão vivo. Não fosse isso, o Islão não tinha chegado até nós. Por essa razão o profeta até dizia que as-sahaba kulluhum udul, os discípulos são todos imaculados. Imaculados significa estão limpos de qualquer problema. Qualquer erro que eles possam ter feito na vida está limpo e por essa razão não é correto estarmos a falar e estarmos a criticar A, B ou X pelos erros que eles possam ter cometido no passado. Esta lei aplica-se aos discípulos apenas. Sim, o resto do mundo, nós naturalmente cometemos erros, ficamos e limpamos, mas a imaculação total é efetivamente os discípulos e naturalmente o respeito total por eles, homens e mulheres, bem como, e naturalmente acima de tudo, sobre o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Para a semana iremos falar sobre Nu'aym al-Ghatfani, é uma história sobre ele, e é essa história que realmente vai virar o ciclo desta guerra e vai fazer com que esse cerco termine. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Estão muito preocupados e quando chegam